Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, pessoal? Gravando essa videoaula aqui para poder estar corrigindo as últimas atividades que eu passei para vocês sobre aquele tema de misturas, mais especificamente sobre gráficos de misturas, certo? Que é os gráficos de mudança do estado físico, que vai analisar o ponto de fusão e ebulição dessas misturas, certo? E a gente tem aqueles dois tipos de misturas especiais, que são as misturas eutéticas e as eutrópicas, que são misturas que elas vão se comportar como uma substância no seu ponto de fusão ou no seu ponto de ebulição. Aí eu passei primeiro essa atividade pelo Google Forms, onde a número 1 aqui, pessoal, é mais uma questão de conhecimento geral mesmo, né, sobre misturas, que fala o seguinte: qual que é a alternativa em que só aparecem misturas? Então, se vocês não sabem, né, se é uma mistura ou não, vocês peguem a substância aqui, né, e pesquisem na internet para saber, né? Rapidinho vocês conseguiriam responder essa aqui, contendo paciência. Vamos aqui, ó, letra A, grafite. Grafite é uma substância pura, é a forma mais comum da gente encontrar o átomo de carbono, né? Uma das formas mais comuns da gente encontrar somente o átomo de carbono, certo? E então, essa aqui já desconsideraria a letra A. O leite é uma mistura, mas a água oxigenada, fósforo vermelho são substâncias. Então, tá errada aqui, porque a gente está procurando só aquelas com misturas. Letra B, ferro. Pessoal, o ferro é uma substância pura. O enxofre, outra substância pura. O mercúrio, também substância pura. O ácido muriático também é uma substância pura. Só a diferença é que os outros aqui são substâncias simples, composta somente por um elemento químico, e o ácido muriático, que é o ácido clorídrico, é uma substância composta, né? Composta por dois átomos diferentes, hidrogênio e cloro. Letra C, pessoal. Né? A letra B está errada, a letra C. A areia. A areia pode ser uma mistura, mas o açúcar não. O açúcar é uma substância, né? Mesmo que você tenha vários átomos ali, tipo a fórmula do açúcar é C6H12O6, ou seja, você tem vários átomos constituindo uma substância, né? Mas é uma substância composta, não deixa de ser uma substância. O granito já é uma mistura e o metanol é uma substância, então também está errada. O vinagre, ela é uma mistura também, pessoal. Se você ver lá na constituição do vinagre, você vai ver lá que tem lá o componente vinagre, ele sempre está misturado com outras substâncias, certo? E o álcool absoluto, ele é uma substância também, então já está desclassificada também, só falta o quê? A letra E, que você tem o ar, que é uma mistura de gases, o granito, que é uma mistura de rochas, né? O vinagre, que é uma mistura de líquidos, a água sanitária, que é uma mistura, né, de substâncias sólidas com líquidas e tudo mais. Então a resposta certa é a letra E. A número 2 fala o seguinte: o gráfico representa a curva de aquecimento de uma, né? Você está vendo aqui, ó, turma. Aqui abaixo desses dois pontinhos aqui você tem substância sólida. Entre esses dois pontinhos, sólido mais líquido. Depois líquido, tá vendo uma crescente no gráfico de temperatura versus o tempo. Isso aqui significa o quê? Que vai passando o tempo, a temperatura só está subindo, subindo, até chegar num ponto aqui, que é o ponto onde você tem substância em estado líquido e gasoso, ou seja, o ponto de ebulição. E o ponto de ebulição, a temperatura começa a se manter constante. A gente sabe o seguinte, que uma substância, tanto o ponto de fusão e de ebulição são constantes. Aí agora a gente sabe que em uma mistura comum, o ponto de fusão e o ponto de ebulição não são constantes. A gente tem intervalos de fusão e ebulição, mas nesse exemplo aqui, a gente tem um ponto de fusão constante para ebulição. Essa é uma característica de quem, pessoal? Se vocês olharem lá o resumo que eu passei para vocês, copiarem, é um exemplo de mistura o quê? Azeotrópica, certo? Então a resposta correta aqui, letra B, ó, o Vzinho aqui, mistura azeotrópica, onde você tem um comportamento de substância somente no ponto de ebulição. A número 3, pessoal, dado o diagrama de aquecimento de um material, a alternativa correta é, primeiro aqui, vamos ver aqui, ó, a 80 graus a gente tem um ponto de fusão, né? Antes é sólido, a 80 graus você tem substância no estado sólido e líquido, até todo o sólido derreter e depois você passar para líquido, aí no ponto de fusão, ou ebulição, perdão, você não tem um ponto de ebulição, você tem um intervalo de ebulição, certo? Então aqui é uma característica de tipo de mistura, pessoal. Mistura eutética, tá vendo aqui, ó, ponto de fusão
constante, o ponto de ebulição você tem um intervalo de ebulição, né? Então, sabendo disso, vamos tentar responder aqui. O diagrama representa o aquecimento de uma substância pura? Não, né, pessoal? É uma mistura, está na cara que é uma mistura, que a gente tem um intervalo aqui, a faixa de temperatura. A temperatura no tempo zero representa o aquecimento de um líquido, né? Não, no tempo zero aqui significa que você tem um sólido, certo? A letra C, 210 graus Celsius é a temperatura de fusão do material. 210 graus Celsius é a temperatura onde que você consegue você passa totalmente a substância estado líquido para o gasoso. Não é a temperatura de fusão, você tem uma faixa de fusão, não a temperatura. A transformação de X para Y é um fenômeno químico? Não, né? São fenômenos físicos que a gente está observando aqui, porque somente a passagem de estado sólido, né, para o líquido para o gasoso. Letra E, 80 graus Celsius é a temperatura de fusão do material? Sim, resposta correta, letra E. Olha o Vzinho aqui. A número 4 fala o seguinte: a curva de aquecimento representada no gráfico mostra a variação de temperatura em função do tempo de uma amostra de álcool vendida em supermercado. Que o exemplo de álcool é o quê? Esse exemplo é o quê? É de uma mistura que a gente chama de azeotrópica ou eutética. Só confirmando aqui, ó, pessoal, lembrando, azeotrópica, né? Comportamento de substância quando você está passando do estado líquido para o gasoso, ou seja, o ponto de fusão, de ebulição é constante. O álcool da amostra é uma substância composta pura. Não é puro, é uma mistura. Você tem água junto com ele que faz essa característica. O vapor formado no final do aquecimento contém apenas etanol. Não, o vapor você tem o quê? Tanto o etanol quanto a água, porque eles evaporam juntos no mesmo ponto de temperatura. A temperatura de ebulição mostra que esse álcool é uma mistura azeotrópica. Turma, azeotrópica é o quê? Que tem o quê? O ponto de ebulição constante. A temperatura de ebulição mostra, sim, está correto, resposta certa, letra C. Depois dessa eu passei para vocês, né, essa outra atividade número 4, sobre esse conteúdo. Talvez para alguns não tenha sido a número 4, mas a maioria foi a número 4 das turmas de primeiro ano, onde você tem aqui duas questõezinhas sobre esse conteúdo. A primeira fala o seguinte: os gráficos 1 e 2 esquematizados a seguir representam a variação de temperatura de dois sistemas distintos em função do tempo de aquecimento, mostrando as temperaturas em que ocorrem as transições de fase, certo? Então você tem aqui, ó, T1, né? O gráfico 1 está vendo que tanto os pontos de fusão e ebulição aqui não são constantes, então isso aqui é um gráfico de mistura. Já aqui você tem vendo que os pontos de fusão e ebulição são constantes, é um gráfico então aqui é uma substância e aqui é uma mistura, certo? Aí aqui você tem T1, T2 é o intervalo, né, de fusão dessa mistura, T3 e T4 é o intervalo de ebulição. T1 no gráfico 2 é o ponto de fusão e o T2 é o ponto de ebulição. Com isso, vamos tentar responder aqui em verdadeiro ou falso as afirmações aqui embaixo. Para temperaturas inferiores a T1, podem coexistir duas fases em ambos os sistemas. Sim, abaixo de T1 você tem o quê? Duas fases? Não pode. Abaixo de T1, tanto no gráfico 1 no gráfico 2, você só tem substância no estado sólido. Então a resposta aqui é falsa. No sistema 2, existe uma fase sólida, né? Sistema 2. Existe uma fase sólida no ponto A, certo? A temperatura T1, enquanto no ponto B existe uma fase líquida à mesma temperatura. Exatamente, está correto. A gente tem aqui tanto sólido como líquido, certo? Mas no ponto B aqui, a gente tem o que? Já o derretimento praticamente todo a substância, aí você começa a aquecer. Então, quando fala aqui que enquanto no ponto B existe uma fase líquida à mesma temperatura, então está correto, né? Porque enquanto não derreteu tudo no início, aqui você tem sólido, um pouquinho de líquido. No final, aqui no ponto B, você tem praticamente todo o líquido, só porque é na mesma temperatura. Aí depois que derrete tudo, que começa a aquecer novamente. No sistema 2, só ocorre duas fases as temperaturas T1 e T2. Duas fases. No sistema 2 só ocorre duas fases, né? A gente tem o quê? Só duas fases. Fase o quê? Sólida, líquida e gasosa. Não, a gente tem três fases, que é a fase gasosa também, que é acima de T2. Então, a resposta está falsa. A número 3, a última afirmação fala o seguinte: no ponto B,
no ponto C e entre ambos no sistema 2 existe uma única fase líquida, né? No ponto B, no ponto C, ou seja, B para o C só tem uma fase líquida no sistema 2? Sim, correto, né? E a mesma coisa aqui no ponto B e C da mistura, também só temos somente uma fase líquida, beleza? Aqui a número 2, vamos aqui tentar responder a número 2, fala o seguinte: numa mistura homogênea comum, sabe-se que há variação de temperatura durante suas mudanças de estado físico, certo? Mistura homogênea, sabe-se que variação de temperatura durante suas mudanças de estado físico. No entanto, existem dois tipos especiais de misturas, eutéticas e azeotrópicas, cujo comportamento é distinto daqueles vistos para as misturas comuns. Quais são as características dessas misturas? É que elas se mantêm com características de substâncias substâncias na passagem do estado sólido para o líquido, que é o ponto de fusão, para o que, pessoal? Quem que se comporta dessa forma? Como substância... deixa eu ver aqui, corrigindo aqui só. Aqui, ponto de fusão, né? Ou seja, essa mistura ela se comporta como uma substância para passar do estado sólido para o líquido, né? Que é a mistura que a gente conhece como azeotrópica, né? E na passagem do estado líquido para o gasoso, as misturas eutéticas, certo? Ou seja, qual que é a diferença dessas misturas? É que elas se comportam como substâncias durante a passagem do estado sólido para o líquido, no caso das misturas eutrópicas, e na passagem do estado líquido para o gasoso, no caso das misturas eutéticas. Elas têm esse comportamento de substâncias quando a gente vai observar o ponto de fusão e o ponto de ebulição, né? Gasoso, ponto de ebulição. Então, as diferenças são essas. De uma mistura comum, a diferença delas, né, em referente à mistura eutética e azeotrópicas, são essas, que elas têm esse comportamento de substância ou no ponto de fusão, que é o caso das misturas azeotrópicas, ou no ponto de ebulição, que é no caso das misturas eutéticas, certo? Só confirmando aqui, ó, azeotrópicas, ponto de ebulição, eutéticas, pontos de fusão, beleza? Eu coloquei ponto de fusão, são o que? As eutéticas. Então aqui tá, eu troquei aqui, pessoal, perdão. Aqui então no ponto de fusão são as misturas eutéticas e a passagem do estado líquido para o gasoso, que é o ponto de ebulição, né, se comportam como substâncias misturas azeotrópicas. A letra B fala o seguinte: para realizar a separação de uma mistura homogênea via destilação, para qual desses dois tipos de mistura a separação total ocorreria? O que é a destilação? É a passagem do estado, é a separação pela evaporação de um dos componentes, certo? Então eu preciso separar eles quando eu vou passar eles para o estado gasoso. E a gente viu que nas misturas, se a gente pegar uma mistura azeotrópica, quando eu for passar do estado líquido para o gasoso, ou seja, eu vou evaporar eles, os dois componentes vão evaporar na mesma temperatura, que é essa a característica deles. Mas nas eutéticas não, porque um vai entrar em ebulição primeiro do que o outro, né? Por isso que a gente tem esse intervalo de ebulição. Então, vai ser o quê? A gente vai conseguir a separação total nas misturas, o quê? Nas misturas eutéticas, porque seus componentes entram em ebulição em temperaturas distintas e assim conseguimos separá-las, certo?
está correto e está respondido. Qualquer outra dúvida é só me procurar. E está aí a resposta das atividades, né, da lista número 3 e a lista número 4 sobre o conteúdo de misturas eutéticas e azeotrópicas. Então valeu aí, pessoal. Tchau, tchau.